Esse não. Estou tentando não me estressar. Somos só 39? Tá, vamos começar, né? Boa noite, professor Delma. Tranquilo, Boa sextou. noite. Sextamos, Ai, que amor. bom. Obrigada, gente. Obrigada por me ajudarem, né, a ficar mais tranquila, porque é muito estressante quando as coisas começam a dar errado e não depende muito da gente. Mas finalmente estamos aqui, Isso né? aí. Que vai começar nesse dia especial, né, para Aracaju, porque hoje é o parabéns dessa cidade. Gente, como de praxe, né, no primeiro encontro, estou vendo as pessoas que eu vi ontem. Eu vou falar um pouco de mim. Eu estou vendo aqui que somos 42 pessoas, né? Eu vou começar porque o horário combinado era 19h30 e já hoje, né, já está até bem depois do que era previsto. Mas vejam, é, eu vou ficar no módulo 5 com vocês. Vocês estão ouvindo um ruído de fundo? Não, tá tranquilo, prof. Tá. Aí qualquer coisa vocês me avisam, tá? A questão aqui é que eu. Ai, Zoom, não vem aquele. Atualiza agora. Que eu vou falar um pouquinho de mim, né? Para quem não me conhece, porque viu minha foto, tem uma descrição bem geral, mas eu vou falar uma coisa assim que eu sou uma psicóloga que desde o início da graduação, é muito curioso. Eu sempre tive interesse pela escola e assim, tive uma sorte grande de no início da minha trajetória, eu encontrei uma pessoa que foi fundamental assim no meu desenvolvimento posterior, que foi um pesquisador, veja que coisa curiosa, um pesquisador da Estônia, que estava no Brasil, precisamente em Salvador, porque ele queria encontrar pessoas não escolarizadas. Aí disseram a ele que no Brasil havia essas pessoas, né? Aí ele foi para Brasília e foi para Salvador. E lá eu encontrei, a gente se encontrou na UFBA, e ele foi fundamental no meu desenvolvimento intelectual, porque eu pude ter acesso a muitos desenvolvimentos de Vygotsky, né? Que de outro modo eu não teria, porque pela grade do curso não era um autor tão enfatizado assim. E aí eu pude me aproximar muito precocemente de Vygotsky, de modo que eu me tornei assim uma vygotskiana, e isso marcou minha trajetória. Então, quando Mônica me convidou, eu fiquei muito satisfeita, porque essa questão da escola, da diferença e dos modos possíveis como as pessoas podem aprender, se desenvolver, é algo que sempre esteve presente na minha trajetória, desde a graduação. E aí, no mestrado e no doutorado, eu só fui aprofundando isso que já estava sendo interesse no início, tá? Uma coisa assim, se vocês quiserem perguntar, intervir, a qualquer momento, fiquem à vontade. Obviamente, vocês sabem disso, mas o meu estilo não se altera, né? Se eu sou interrompida. Claro, se eu estiver argumentando, aí eu termino o argumento e depois vocês falam, mas fica à vontade para interagir comigo, especialmente hoje, né? Porque assim, um dia de abertura, a gente pode se conhecer um pouco mais, e é também quando eu vou falar da proposta, né, relativa ao módulo 5, tentar conectar as coisas assim, já de saída, e também é uma coisa que eu pretendo hoje, além de tratar dessas questões de planejamento com vocês, é, apresentar o modelo do trabalho final, né? E que depois eu também vou colocar no ambiente para vocês baixarem. Mas aqui eu vou destrinchar rapidamente, porque depois fica como material para quem vai ver esse encontro posteriormente, tá? Eu já apresento já o modelo expectativa para que vocês já tomem conhecimento e vão se engajando progressivamente, certo? Então, dito isto, vocês já estão com o programa, né? Vocês já sabem a divisão, os textos também que eu recomendei. Vocês já viram também que, além deste encontro síncrono, deste dia 8, nós teremos um no dia 22 de dezembro. No dia 13 de janeiro vai ser a visita ao polo, eu vou para Japaratuba.
E no dia 23 de janeiro é o nosso encontro final de fechamento, tá? E a cada encontro, conforme vocês viram, eu vou colocar uma questão no fórum, né? Que vocês devem interagir com essa questão e vão progressivamente participando e se engajando nas atividades previstas neste módulo 5, tá? Todo mundo aqui, pela própria experiência, né, não precisa recorrer a teoria nenhuma, sabe que nós somos diferentes, né? É muito curioso pensar isso, porque quando a gente está numa sala de aula, diante de pessoas, né, quando o ensino não é multisseriado, o que pode preponderar ou chamar atenção é o aspecto da homogeneidade, né, porque tem a seriação, tem uma certa organização ali das pessoas, mas se a gente for fechar o foco, né, e observar bem, mesmo as pessoas que têm, vamos dizer assim, um desenvolvimento típico, são diferentes, né? As pessoas são diferentes quando a gente vai fechar o foco. Mas essa questão da diferença, quando as pessoas são típicas, não nos chama atenção, né? A gente vive com uma certa noção de que somos iguais em alguns aspectos. E, de fato, somos mesmo, né? Somos iguais em muitos aspectos, parecidos em muitos aspectos. Por exemplo, nós temos uma base filogenética que é a mesma, porque somos Homo sapiens sapiens, tá? Nesse aspecto filogenético, que é a base, a gente tem uma ontogenia, né, que está sobre esse aspecto filogenético, então a gente se desenvolve progressivamente, a gente é bebê, a gente passa depois para ser criança, né, tem uma fase em que a gente é criança, depois vem a puberdade, e a gente entra no momento da adolescência, vejam, eu estou falando de aspectos normativos que organizam o desenvolvimento e que tem a ver com a idade, tá? Tem a ver com a idade. Então, todo mundo já foi bebê, depois foi criança, depois a gente entra na puberdade e passa um tempo na adolescência. Posteriormente, a gente ingressa na adultez, né? E aí a gente passa um tempão na adultez. Depois a gente envelhece e entra no período que culmina com a vida, depois de um tempo, né? Todos morreremos, né? Ao final, todos morreremos. Nascemos e morreremos. Meu pai costuma dizer que quem não quer ficar velho morre cedo, morre jovem, né? Então é uma felicidade, né? Envelhecer é para muitas pessoas, mas não para todas, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque há um plano genético que organiza essa passagem, e essa passagem ela é organizada culturalmente, né? A cultura organiza modos de ser criança, de ser bebê, de ser adolescente, de ser adulto e de ser velho, né? A gente não é velho no vácuo, assim como a gente também não é adolescente no vácuo. Cada momento histórico, cada cultura tem prescrições para ser, né? Para agir. Tem coisas que vão muito bem no adolescente, mas não vão bem na adultez, né? Por exemplo, uma criança faz coisas que é lícito que elas façam, é o esperado, mas se ela continua fazendo isso depois da fase da infância, aí acende um alarme, né? Então, há uma organização cultural para que a vida humana se desenvolva à medida que uma cronologia, que o tempo passa, né? Então, na escola, que é um aspecto da escola, diz respeito a, depois que a escola se massificou, né? A gente coloca sobre classes regulares um grupo de pessoas. E aí a gente vai lidar com esse grupo, né? Uma perguntinha: vocês chegaram a começar a ler, ouviram, assim, pelo menos o resumo do primeiro artigo que eu li? Eu li o artigo, professora, e assim, eu estou esperando a senhora concluir, porque eu acho que tem pontos ali que eu não vou concordar. Espera que... Ah, Está travando. que estou falando? Está travando. Mônica,
Oh, não. Voltou, Delma. Voltei. Uau. Voltou. Sim, estava travando. Vocês ouviram até quando? Quando eu estava interagindo com alguém que falou e eu não sei quem é. Foi Aran, só Aran, professor Aran. Você estava Ah, falando sobre a questão do artigo que foi posto no isso. APA. E ela falou que tem pontos que ela não concorda, não foi? É, vou discordar Excelente. de alguns E ela pontos. está Mas aqui ainda? Ela está aqui ainda? quem? A Aran, pessoa fui que. eu que falei. Fui eu mesma. Aran? Isso. Aran. Tô sem Tá, é a porque eu câmera não. ligada. Não, é porque eu não vejo seu nome, entendeu? Ah, tá. Tá, ótimo, excelente. Veja, eu acho muito bom. E aí você já me dá a oportunidade de falar uma coisa, né? Que é muito importante, tá? E que eu costumo falar no primeiro encontro e você acaba me dando a oportunidade de dizer. Claro, toda escolha, né? Ela tem a ver com a trajetória da pessoa, sua trajetória formativa, aquilo que a pessoa acha que é o que corresponde a uma explicação sobre algum fenômeno. Então, o curso do módulo 5 ele vai assim marcado pela minha idiosincrasia, né? No sentido de que, e eu já declarei de saída que eu sou vigotskiana, né? Então, com isso eu já digo muito sobre mim, né? Eu já digo que minha ênfase não é biológica, não é maturacionista, tá? E essa aposta é radical, tá? E parece um contrassenso, né? Porque afinal de contas, a gente está falando de transtorno, de uma certa nosologia, e aí tem CID-10, mas aqui eu quero construir com vocês, claro, eu preciso garantir que vocês dominem e entrem em contato com o que está estabelecido na literatura, com o que já é o cânone, por um lado, mas eu não posso abrir mão disso que eu considero fundamental, que é assumir uma perspectiva crítica, né, diante do fenômeno. Connecting. Eu estou travando ou não? Não, tá. Que assume a perspectiva crítica diante do fenômeno, que é a perspectiva que eu assumo, né? Que é a perspectiva que eu assumo. E esse primeiro artigo, ele tem esse papel de provocar, né? Tanto é que o título é O Problema dos Problemas, tá? Então, eu tô com ela para dizer que ela é da psicologia histórico-cultural também, e eu adiro ao que ela coloca ali, né? De outro modo, eu não teria recomendado. Mas eu ia dizendo o seguinte: vocês devem discordar, né? Tem todo o direito de fazê-lo. A gente está aqui no ambiente acadêmico e a discordância é um aspecto importante e desejável, mas a discordância ela tem que vir com contra-argumentos, né? Claro, a gente tem que discordar com base em argumentos e contrapor e ver em que medida a gente vai construindo aqui uma síntese nessa co-construção. Mas, no final, ao fim e ao cabo, claro, eu quero que vocês se posicionem criticamente em relação ao tema, mas também em relação ao que a gente foi construindo aqui, claro. Vocês não precisam, por exemplo, sair vigotskianas daqui. Não precisam. Podem concordar com Vygotsky ou discordar de Vygotsky, tá? Mas é preciso dar as razões. Podem odiar Vygotsky ou amar Vygotsky, não tem problema nenhum. Não, não se trata disso. Agora, eu espero que vocês entendam. Só isso. Se trata de entender. Entendido, pode discordar e concordar, porque aí vocês poderão dizer as razões pelas quais concordam ou discordam, tá? Mas eu não vou deixar de passar para vocês, né, o que está estabelecido na literatura em relação aos transtornos, mas eu abro o curso com essa crítica, né, que eu faço a esse estado de coisas e essa perspectiva que adere fortemente a uma ênfase. Então, eu vim argumentando que nós somos diferentes, tá? E aí eu vou começar aqui dialogando com vocês, tá? Quando a gente está diante. Ok, vai ficar me dizendo. Quando a gente está diante de uma classe regular,
certo? Certo? O que é que acontece? A gente pensa que a uniformidade, correto? Gente, por que eu estou fazendo eco agora? Está dando microfonia, professora. Tem alguém mais com o microfone ligado? Aí está dando eco. Ligado, além de mim, Não, Sim, é essa não Cândida. tá ligado, não, né? Tem dois de Delma ligado e o de Cândida. E tem um Samsung Mi também. Eu liguei agora, para justamente perguntar a ela isso. Só pode ter. o meu celular é pouco. É engraçado. Vou mutar esse aqui, ó. Pronto. Vocês me ouvem? Agora sim, tá limpo a voz. Pronto. Agora, eu não... Mas tem alguém dando um microfone. E dessa vez não sou mais eu. Professora, boa noite. Boa Se noite. aí a senhora estiver com dois ligado, um telefone e um computador, é por isso que está dando microfonia. Não, Não. não tô, não. Eu não dei esse mole, não. Esse mole, não. Veja se melhorou agora, professora. Eu desliguei. Eu desliguei o de uma aluna. Teste. Melhorou? Pronto. Resolveu. Sim, vamos lá. Digamos, a gente está diante de uma... Obrigada, viu, Felipe? Por nada, disponha. A gente está diante de uma classe regular, tá? E aí a gente olha para as pessoas, seus processos de desenvolvimento. Ainda tem um. Não sou eu. Agora nós não temos nenhum microfone ligado, exceto o seu. E tá dando microfonia. Oh. Professora, se a Oi. senhora está usando celular e computador, veja o volume do computador, tá? Que Sim. você O Zoom no meu celular, tá? O volume do computador eu não mudei. não diminua ele, deixe Vou fazer. zerado. Pronto. Vou fazer isso. Poxa, tava bem. Tá em 66. Eu vou mudar aqui. Coloquei em 50. E agora? Resolveu? Taca. Acredito que sim. Olha para você. Surgiu a Thelma aqui, só que ela tá muda, entendeu? Bem, posso. Tá. Retomando aquele argumento. E aí eu espero que vocês falem comigo. Quando a gente está diante de uma classe regular, né, e a gente olha para as pessoas e seus processos, né, a gente costuma pensar e refletir a respeito da homogeneidade, né, da igualdade das pessoas. Mas aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já se deram conta de que a gente lê com os olhos,
porque a maioria das pessoas nasce vidente? Já pensaram sobre isso? Não, nunca pensei. Nunca pensou, né? Vejam, eu vou propor um experimento de pensamento. Imagine por um instante que as pessoas nascem com cegueira, não vidente. A gente ia ler como? Como é que o cego lê? Com a mão. Concorda? Sim? Cortou, Delma, Oi, professora. Cortou a fala, não foi concluída. Deu uma cortada aí no meio. foi? Eu Gente, não você, entendi. eu tô quase achando que é o caso de eu desligar a minha câmera. Mas é. Bem, eu perguntei sobre. Propus um experimento de pensamento em que eu pedi que vocês considerassem, né, por um instante, que todas as pessoas, a maioria das pessoas nasce cega, não vidente. Tá? E aí eu perguntei, neste caso, como é que a gente ia ler? Tem, Ana, duas janelas de Zoom abertas em meu computador. Um abriu depois que a outra já estava aberta. Certo? Vocês estão me ouvindo? Tá, Cândido? Sim. Feche uma janela, Tá. Ana Paula tá pontuando isso. Tá. Para ver se melhora, né, Ana Paula? Parou. Só está. Entendi. O eco parou, mas está cortando. E aí o corte tem a ver com o sinal. Pronto. Pelo menos o eco é melhor. Então, na proposta que eu fiz a vocês, qual é o argumento, né? Qual é a tese que eu quero defender? É o seguinte: a gente lê com os olhos porque a gente é vidente. Se a maioria nascesse não vidente, a gente ia ler com as mãos. Ou seja, né, conectando com as propostas de Vygotsky. A sociedade está organizada para o desenvolvimento mais típico, ou seja, mais frequente, ok? O que é que tem a ver a mão com a leitura? Nada, a menos que, por um processo de diferença, você precise organizar um dispositivo cultural para que as pessoas se desenvolvam, independente de sua peculiaridade. Estão me... Então, a gente vê o modo normativo, ou típico, ou mais frequente de desenvolvimento acontecendo, e a gente acha que é natural, mas não é, tá? Mesmo no nosso caso. E aí eu vou perguntar uma coisa para vocês. Digamos que vocês têm 8 laranjas e precisam dividir estas 8 laranjas entre duas pessoas. Como é que vocês vão proceder para resolver esse problema? 4 laranjas para cada pessoa. 4 laranjas para cada pessoa. Você poderia me dizer como é que você chegou nessa resposta? Dividindo uma quantidade exata, né? Por pessoa, duas pessoas. Ah,
você recorreu a uma divisão, correto? Sim, correto. Você pegou 8, dividiu por 2 e chegou ao resultado inequívoco de E4. Ponto. Você se dá conta de que você recorreu a um dispositivo cultural? Ainda tem. Oh, meu Tem eco, Jesus. mas está dando para ouvir direitinho. Tá com eco, mas está dando para Tá dando. Poxa. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu tenho medo de dar um live meeting, sair do meeting em uma das janelas. Que medo. E eu me desconectar. Professora, boa noite. Oi, Vieira. Então, deve ser que a senhora está com áudio, a caixa de som da senhora está muito alta. Diminui um pouco o volume do seu áudio aí. Na verdade, da caixa de som. Porque quando a senhora Eu já fala, dá botei 50. diminua mais um pouco, bota Tá. 20, 30 para fazer esse teste. Vieira, sabe o que eu fiz? Eu vou lhe dizer, eu criei coragem e fechei a outra janela. Agora já era. Não vai ter eco mais não. Pronto. Eu cresci aqui e criei coragem. Arrasou. Pronto, é isso mesmo. Negócio de ter medo, não. Então, quem me disse que 8 dividido por 2 é 4, está perfeitamente coberta de razão. Mas aí o que é que ocorre, né? É que você, criatura, você recorreu a um dispositivo cultural. Você fez uma conta antes de me dar o resultado. E aí o que é que eu quero dizer? Que a gente se acostuma com esses dispositivos culturais que a gente aprendeu na escola e não se dá conta que mesmo nos casos do desenvolvimento atípico, é artificial o processo. Como seria resolver essa tarefa de dividir 8 laranjas por 2 pessoas naturalmente, sem recorrer a um dispositivo cultural? Como é que eu teria que fazer? Quem me diz? Eu vou dar uma. Professora, eu acho, na minha concepção, eu acredito que você tem que colocar as duas pessoas e, de qualquer forma, vai dando até não Perfeito. sobrar nada. Mas não é Perfeito. uma divisão? É a Rejane que está falando? Não, é Arã. Ô, Ana, eu não estou conseguindo saber quem está falando, mas eu vou ainda aprender isso. É uma divisão, mas você faz um processo direto, sem mediação. Isso que você está chamando de divisão é algo que você aprendeu na escola. Se uma criança nunca tiver ido na escola e a gente propõe essa tarefa para ela, ela vai fazer tal qual você acabou de descrever. Ela vai pegar 8 laranjas e vai alocar uma para a primeira pessoa, outra para outra, outra para outra, até que não sobre mais laranjas. E ela terá realizado a tarefa de forma direta, não mediada, tá? Eu estou querendo dizer o seguinte, que o desenvolvimento humano, mesmo nos casos típicos, ele é culturalmente mediado. Eu quero chamar a atenção disso porque é para a gente estranhar desde já e pensar nisso, que a sociedade é culturalmente organizada e a gente tem esses dispositivos culturais ao nosso dispor, né? Via o processo de escolarização, mas a gente não se dá conta que, no nosso caso, de pessoas típicas, normativas, ou como se queira chamar, nós temos dispositivos culturais artificiais que foram colocados historicamente ao nosso dispor para permitir que a gente se desenvolva, tá? E aí. Oi?
Teve o Arrocha, teve Jorge Mateus. Estão falando Som, desliguem o som, por favor. que é a Rocha e Jorginho Matheus. Desliga o som aí, galera. Hoje é sexta-feira, sextou. Não foi. Veja, arrasou, né? Vejam, o que é que eu quero dizer? É isso, mas a gente não se dá conta, não se dá conta disso. E aí a gente pensa, não, nos casos de desenvolvimento típico, as coisas fluem naturalmente, como água numa cachoeira, numa queda d'água. Mas não, isso é falso. Vejam, imaginem vocês como era ser cego ou não vidente antes que o Braille existisse como um dispositivo. E vocês sabem, por viver nesse mundo, que a escolarização nem sempre foi massiva, né? A gente nem sempre teve ao nosso dispor os dispositivos que a gente tem para organizar a experiência humana, né? Como a aritmética, como a álgebra, como o alfabeto, como a leitura ela mesma. Então, eu quero começar aqui já levando a que vocês estranhem, e a partir desse estranhamento e de se dar conta que, mesmo nos casos de desenvolvimento típico, existem dispositivos culturais organizados, tá? Mesmo no caso nosso, que somos típicos, a gente precisa pensar que quando a pessoa se afasta da norma ou do que é mais frequente e apresenta a diferença ou o transtorno, é preciso também organizar dispositivos culturais para que essas pessoas se desenvolvam. Algo como o braille para o cego ou não vidente, entenderam? Porque é muito fácil pensar ou entender quando o desenvolvimento é atípico. Digo, a pessoa não escuta, a pessoa não fala porque não ouve. E aí ela tem algum problema no aparelho fonador, ela não articula a palavra. Nestes casos, ela vai falar com o quê? Com a mão. O que é que a mão tem a ver com a expressão oral ou verbal? Tem tudo a ver, porque é um dispositivo humano, culturalmente organizado, colocado à disposição das pessoas que precisam. Então, Vygotsky vai dizer o quê? Que é somente porque as pessoas, a maioria nasce enxergando, que a gente lê com os olhos. Fosse o contrário, leríamos com as mãos, ok? E quem ia ler com o olho era quem enxergava, que seria a minoria. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Daniel, certo? Bem, isso é crucial para que a gente estranhe a diferença, né? Bem, nós somos diferentes, mesmo as pessoas típicas. Se tem dispositivo cultural para nós, para quem é atípico, é preciso haver esse dispositivo para quem tem transtorno. Agora, esse é apenas um aspecto da questão. É fácil? É simples? Claro que não, tá? Isso é uma parte da questão, né? Essa afirmação forte de que nós somos diferentes e a sociedade organiza formas para que o desenvolvimento se dê, mesmo nos casos em que nós somos típicos. Por um lado, é isso. Então, cabe à sociedade prover condições para que todas as pessoas se desenvolvam, independente de suas diferenças, tá? Porque, como o Pote afirma, né? A pessoa aprender é um processo fácil, minha gente. É gostoso como ir na feira, comer um pastel, tomar um caldo de cana. Oh, meu Deus. Não é gostoso. Dá trabalho, né? A gente tem que lidar com as vicissitudes da complexidade do texto, da teoria. Não é fácil aprender, dá trabalho, né? E aí ela vai falar da aprendizagem como um processo que não é natural, é artificial, tá? Mas aí ela vai trazer alguns elementos para a gente estabelecer a crítica.
essa crítica inicial que eu pretendo que vocês vão construindo progressivamente comigo, porque é preciso se dar conta disso. Dói, Débora, dói. Dói, inclusive, fisicamente, às vezes, né? Porque tem até uma expressão que chama você é CDF, que tem a ver com ter a capacidade de ficar sentado por horas, ou deitado mesmo, dói a coluna, dói o bumbum na cadeira, dá dor de cabeça. Então, não é assim gostoso. Dá trabalho. Não é fácil, né? É preciso desconstruir essa idealização em torno do processo de aprender, né? É preciso lidar com isso. É difícil aprender. Então, Pote traz isso. Desse princípio do texto e conectado com essa ideia mais geral que eu quis aqui defender, né? Que tem a ver com Vygotsky. O que vocês levantariam? Que comentários vocês trariam? E você pode, Aran, adiantar a crítica também, viu? Então, a questão da intervenção dos médicos na identificação de uma deficiência, que está especificado no artigo, tipo, meio que eu entendi dessa forma, não sei se vai ser essa forma além de raciocínio de quem escreveu o artigo, meio que deixou uma linha aí de pensamento que a escola não está preparada para atender um aluno que tenha uma deficiência, preparado no fato de, agora que eu entendi a linha de raciocínio, a questão de você permitir que o aluno deficiente ele aprenda a partir da deficiência dele, sem uma intervenção de identificação do que ele tem. No caso, ele foi ao médico, ele tomou lá uma medicação para poder ser recebido na escola. Eu entendi nesse ponto que a escola recebe a inclusão na escola ela é depois de um atendimento médico, de uma identificação da deficiência do aluno, e mesmo assim o professor não consegue construir em termos da questão de como o aluno é típico, que chama, um aluno, entre aspas, normal, o professor não está para construir com o aluno deficiente da mesma forma que ele constrói com o aluno normal, entre aspas. Sim, normativo, típico, vai ficando meio livre com relação a essa nomenclatura, que é melhor, aí você flui e depois... E aí, então, eu vi o artigo mais como uma crítica voltada para o professor mesmo, para o professor, para o psicopedagogo, para o psicólogo, que pra vai nós. depender para nós. Então, vai depender de a medicina vai ter que entrar com o auxílio de um medicamento para poder aquele aluno estar pronto a ser atendido na escola. Então, qual a função da escola? Qual a função do psicopedagogo? Qual a função da psicologia antes de um atendimento com o médico? Aí eu travei aqui, eu digo, poxa, então, assim, o que é que a gente pode fazer antes que o médico identifique que o aluno tem um TDAH, que o aluno é autista, entendeu? Foi aí que eu travei. Entendi. Aran? Isso, Aran. Lhe pareceu que ela despotencializa a gente, foi? Me pareceu que ela deixou a gente despotencializada. Jogou a gente lá embaixo. Então, foi. Entendi, mas e aí, pessoal? Quem mais leu ou já começou, concordou com essa posição de Aran? A galera não quer entrar, ué, tá todo mundo. Vamos, minha gente. Marisa, vai falar? Meu áudio tá ruim, tá me escutando bem? Bem demais. Então, no meu ponto de vista, isso deve acontecer porque nós já fomos acostumados a esse tipo de coisa, né? Nós já fomos acostumados a pensar conforme foi ensinado. Então, para isso, a gente acha
padrão, mas tem outras alternativas para os alunos atípicos. Os alunos atípicos, eles aprendem não como a gente aprende, de forma diferente. Só que nós estamos acostumados sempre do jeito que fomos ensinados. E isso nem sempre é o ideal. Por que não abrir outro leque de informação para que esse aluno ele possa aprender de outra forma diferente? Qual é a forma que ele consegue aprender? Então, eu acho que, como educador, a gente tem que ter esse papel, né? Sim, sim, claro, mas o que está em jogo aqui, né, e que eu comecei falando é que, no caso da diferença, quando ela se institui, ela cria uma coisa quase do tipo um para um, né? E aí que está a dificuldade, porque quando você trata de uma classe de pessoas e quando a gente aponta para o aspecto típico, ou seja, do que é mais frequente, você se dirige a um grupão. Aí eu penso, um grupo de pessoas que são não videntes. Não é um grupo mais numeroso do que as videntes, mas também é um grupo até numeroso, né? Pessoas cegas, concordam? Concordo. Outro subgrupo que a gente pode pensar também é, por exemplo, a surdo-mudez, ou mutismo, ou a surdez. A maioria das pessoas nasce enxergando com o olho e ouvindo com o ouvido e falando com a boca, não é? Isso. E aí essas pessoas vão para a escola e existem dispositivos culturais indiretos para os casos mais frequentes. Aí a gente já tem Libras, a gente já tem dactilologia, a gente já tem o Braille, que são dispositivos culturais também para esses outros subgrupos. Mas nos casos em que a diferença ela institui essa regra quase assim do um para poucos, entendeu? Eu quero chamar a atenção para essa dificuldade, que Aí é... esses são excluídos ainda, né? Oi? Eles são mais excluídos ainda na aprendizagem, né? Sim, porque eles constituem subgrupos menores, né? Por um lado é isso, mas veja, e aí eu queria levantar o olhar com vocês para chamar atenção para o fato de que a gente está tratando da escola, mas acima da escola, que instituições estariam na obrigação de organizar condições para esse desenvolvimento atípico, né? Porque o artigo também vai chamar atenção é para isso. Por um lado, a gente tem uma perspectiva crítica com relação à diferença. Por outro, a gente também pensar que a escola é um aspecto entre outros, tá? É preciso organizar condições que extrapolam a escola, né? E a gente na sala de aula com um aluno diferente. Claro, aqui é um curso para nós, professoras, para a gente saber lidar com a diferença, se instrumentalizar teoricamente, ter acesso à literatura, claro que é isso, mas a gente também precisa olhar a coisa assim, crítica e mais panorâmica, para também a gente não achar que só depende de nós e unicamente de nós, porque algo como o alfabeto Braille, algo como a Libras, não foi coisa de uma. Tudo bem, foi o cara do Braille que descobriu, mas depois que isso se institui como ganho cultural da humanidade, passa a ser conquista da humanidade. Assim como a álgebra é uma conquista da humanidade, a aritmética também, e todos os outros dispositivos culturais colocados ao nosso dispor. Depois que a gente se apropria deles, viram conquista da humanidade, e a gente não vai querer menos. Então, a defesa é que existem dispositivos desta magnitude para essas outras pessoas. É preciso falar. Travou, né? Travou o áudio e o vídeo da professora Delma. Se não caiu, né? Vamos aguardar o retorno dela, né? Acho que caiu, né?
E isso está aparecendo mesmo. Vamos aguardar, né, gente? Isso, vamos aguardar aqui. Voltou, Voltou. certo, Débora? Obrigada. Loucamente, se você. Eu estava loucamente me mexendo. Pergunto se vocês não estranhavam essa proliferação diagnóstica que a gente vive. E aí, quando eu vi, o povo me avisou que eu tinha caído. Aí eu. Porque, vejam, conectado com essa perspectiva crítica, né, que eu pretendia construir nesse primeiro encontro e que eu espero lograr êxito, eu quero que vocês falem sobre isso no fórum, que a gente possa falar sobre isso, sobre a experiência profissional de vocês, o que é que vocês têm encontrado nas turmas e em conexão com isso que está colocado no artigo, né? Que esqueci Aran. Aran. Oi? Aran Aran, mesmo. você tem um nome diferente, eu vou demorar de me acostumar. É. Me perdoe, viu? Não é falta de respeito, não. Mas também quando eu decorar já era. Essa ideia de que a gente deve pensar na potência e não na falta ou na falha, e que isso que deve orientar a nossa prática, né? Que é uma coisa assim, parece bobajada, besteirada, mas que a gente comece o curso voltado para isso, né? Para pensar na potência que as pessoas têm, no direito que elas têm também de que a gente organize condições para que elas se desenvolvam, independente das peculiaridades. Porque a gente teve isso por ser típico, mas agora que a gente chegou nesse patamar histórico-social de desenvolvimento, a gente tem, então, a oportunidade de organizar condições para as formas não típicas ou menos frequentes, né? Porque a humanidade chega num ponto, claro, e aí é um equilíbrio delicado, porque vejam,
a gente não pode também desassistir quem é típico para assistir quem é atípico. Não é delicado esse equilíbrio? E aí, no fórum, quando vocês se colocarem, eu vou interagir também para chamar a atenção de algumas coisas que estão acontecendo nas classes regulares com as crianças típicas, né? Então, é um equilíbrio delicado, né? Demanda de nós, assim, energia, conhecimento, um esforço grande, mas é um momento histórico pelo qual a gente está passando e a gente vai ter que lidar com isso, né? A ideia é que a gente possa lidar de formas cada vez melhor orientadas, respeitando as pessoas em suas especificidades, mas que também nós temos nossas necessidades atendidas, né? Nos termos que eu colocava antes, salarial, de condição de trabalho e tudo mais, porque a crítica ela deve se voltar para a nossa prática, mas ela deve se voltar para os aspectos maiores também, né? Porque aí a gente se fortalece como um grupo e pode colocar em movimento uma luta, uma reivindicação mais coletiva. Mas voltando para o artigo, né, e eu estou aqui passando nele, pessoal, se eu travar, eu vou ficar atenta aqui ao chat, ao zap, né, porque as meninas podem falar comigo. Pronto, são 8h53, tá? Vocês estão me ouvindo? Professora, estou ouvindo. Eu queria fazer Sim, uma bem. Pessoal, pergunta. fica à vontade. Tipo, Aran falou sobre a questão de o que é o pedagogo, o professor, nesse processo, depois que o aluno tem o CID, que passa por todos esses outros profissionais, e a gente fica lá no início, na base, com as hipóteses, né? Normalmente, nós somos as pessoas que notamos algumas dificuldades do aluno com deficiência e vamos participar em suas famílias. Para esse diagnóstico, certo? Eita, tá cortando para mim. É só para mim? Cortando mesmo, tem outras pessoas com o microfone ligado, acho que está saindo o som. Você poderia repetir? Ficou bem picado. Pronto, eu estava falando sobre, tipo, o que Aran tinha posicionado, a questão de Sim. quem é o professor nesse processo, né? Porque a gente fica lá no início, naquela base de hipótese, a gente observa alguma diferença, porque ali nós temos alunos típicos e atípicos, e a gente começa a perceber essas diferenças. Nós somos as pessoas que conversamos com as famílias, às vezes as famílias nem percebem ou não aceitam. Então, nós vamos ter aquele processo de sensibilizar, de trazer à família aquela realidade, de apontar as dificuldades que o filho daquela pessoa no aprendizado. E, enfim, a gente fica lá no processo de hipóteses, né? Depois que o aluno recebe um CID, que a sua caracterização feita, e a gente está, tipo, com o que a senhora colocou agora. Nós vamos proporcionar a esses alunos a aprendizagem, porque é um direito deles. E aí nós vamos nos desdobrar, pesquisar, formular, até nós nos encaixarmos nessa realidade. Tem do lado os típicos, né? Porque às vezes nessa questão tem um som ligado. O meu. Não, um som de música. Música? É o de Vanessa que está ligado. Vanessa. Ô, gente, o meu é, mas eu tô sozinha, não tem barulho nenhum aqui. Deixa eu desligar só um instante. Ô, minha gente, ó, eu moro perto do estádio Batistão e tá tendo um evento aqui com bastante música. Será que é isso que tá vazando? Mas não está Vai ser cortando mesmo. né? Então, a gente fica nesse processo de hipótese, depois que descobre, mas aí o que é, onde é que a gente começa a ter um sofrimento?
nessa questão do aprendizado, no desenvolvimento das habilidades, porque o aluno com deficiência, a gente sabe que tem habilidades que ele vai desenvolver de uma forma, o aluno que é típico vai desenvolver de outra forma, e as pessoas, às vezes, cobram tanto, até a coordenação da escola, cobram tanto da gente que desenvolve aquelas habilidades nos alunos, de forma, assim, de que tem aquela mesma, a isonomia, quando não acontece essa igualdade, porque tem alunos que são típicos e não desenvolvem a habilidade do mesmo jeito. Sim, sim, sim. Cobrado muito por isso, entendeu? Que tipo de habilidade? E a gente que está lá com a mão na massa, a gente vai valorizando cada avanço, cada processo, porque é a gente que está ali se desdobrando para que isso aconteça. Uhum. E aí, sim, existem várias cobranças sobre o desenvolvimento. Olha, tem que ler logo. Olha, tem que saber as 4 operações, aquela coisa cultural, como a senhora falou, e desmistifica tipo, a questão do aprendizado, que ele vai aprender de uma forma diferente. Porque ele se expunha para o social, né? E que ele aprenda, né? Dentro das possibilidades dele, ele vai aprender essa questão as habilidades que é proposto para desenvolver com esse aluno. Aí, eu queria que a senhora me esclarecesse no tocante a que posicionamento nós, enquanto professores, podemos ter questão dessa cobrança, tipo, porque nós sabemos, como eu falei, alunos atípicos desenvolvem de forma desiguais, né, diferente. Essa cobrança é dada ao deficiência, porque, assim, a gente ensinar, eles têm que aprender, eles precisam aprender, mas a gente sabe que há essa diferença e como a gente deve se posicionar mediante essa questão. Travou para você, gente? Travou, hoje está difícil, viu? Tão interessante, mas está travando toda hora. Travou. E, e aí, de repente, parou, porque a missão de quem está na ponta, lidando com a dificuldade e pressionada por toda sorte de sendo pressionada, porque a criança típica ela tem dificuldade. Aprender não é fácil, né? Conforme está bem estabelecido. Mesmo no caso do desenvolvimento típico, é um processo artificial e a gente depende de um dispositivo cultural, né? Mas nos casos de desenvolvimento atípico, essa questão se torna mais crítica, mas ela estava defendendo que sofre pressões de toda parte, e a gente sabe que é assim, né? Tem que aprender a ler, tem que aprender as 4 operações, tem um ritmo, tem que dar a resposta num certo ritmo, e aí, como é que fica, né? No caso, nós, as professoras e os professores, nestes casos, né? E quando a diferença se institui como um processo, aí dificulta muito o fazer, porque aí a gente tem que ter uma saída que é direcionada para um aspecto mais idiosincrático. Mas a gente vai tratar dessas questões aqui, né? Como é que a gente pode organizar condições para que, no processo de fazer as coisas ali no quente, né, a gente possa se munir de teorias, de conhecimento e de uma perspectiva que enxerga isso, para também dizer, olha, peraí, calma aí, aqui tem dificuldade aqui, né? E tentar organizar condições para instrumentalizar uma prática que ela é teoricamente orientada, né? E que ela vai ter, então, a partir disso, um instrumental para organizar uma ação no dia a dia, né, da sala de aula. A ideia é essa, né? A gente vai dialogar aqui nos encontros subsequentes, nos fóruns, e tentar construir essas noções, né? À medida que a gente avançar nesse módulo 5.
Boa noite, professora. Me chamo Rita. Oi, Rita, boa noite. Boa noite. Então, entrando no contexto da colega e no exemplo que a senhora colocou aí da divisão, eu me vi nessa situação de duas maneiras. Uma professora em rede pública e uma como professora em rede particular. Por quê? Na rede particular, ele lhe dá uma reta e você tem que seguir. Mesmo que você tenha um aluno com deficiência. Eles querem aquelas ferramentas sejam adotadas para todos. Eles não lhe dão uma autonomia de você aprimorar suas atividades de uma forma que você se sinta confortável e o aluno também. Aí vamos para a rede pública. Tiro por mim agora, vou para a parte da matemática. Eu penso, como a senhora mesmo colocou, mesmo os alunos tidos normais, eles têm as especificidades deles, eles têm a normalidade deles. E quando eu vou fazer um cálculo com eles, eu pergunto como é que eles acham melhor, para onde é que como é que eles acham melhor de calcular, ou dividir, ou de multiplicar, eu coloco a minha forma. Mas eu saio perguntando a cada um individualmente como é que eles acham melhor. Para isso, até eu desenvolvi um projeto, e dentro do projeto eu utilizo o dinheiro, porque é algo que a gente usa o dia a dia. Eles vão ao supermercado, eles vão a uma padaria, eles vão comprar alguma coisa para a mãe, então algo que seja de uma forma prática para eles. Então eu vejo que cada um desenvolve de uma maneira. E dessa forma eu aceito aquele desenvolvimento deles, porque eu sei que no final vai chegar no que eu quero. E eu tiro isso eu como também aluna. Eu passei por dificuldades e que para eu chegar no que o professor queria, eu precisava recorrer a colegas de classe e até familiares para poder chegar no que o professor queria ao final, no que a sociedade nos obriga a chegar ao final. Então eu vejo assim que todas as palavras que foram colocadas aqui é uma situação assim, angustiante, e que a gente precisa, de qualquer forma, chegar no que o padrão da sociedade. Eu não sei se eu estou errada, mas é o que eu vi em todo o diálogo aqui. Eu não cheguei a ler o artigo, mas de acordo com o que foi relatado, é minha concepção. Ô, Rita, Rita, Sim, eu não sei o que você chama de padrão da sociedade, mas a regra é que todas as pessoas se desenvolvam independente de suas peculiaridades, tá? então, a sociedade impõe que você chegue ao final sabendo as 4 operações sem uma vírgula a mais ou a menos. Mas como a senhora mesmo colocou, cada um tem seu desenvolvimento, entendeu? Mas nos obrigam, como até a colega colocou bem aqui, bem sim, que a criança tem que chegar ao final daquela série com aquelas habilidades e de uma forma padrão. E para mim, eu penso assim, não precisa ser padrão. Ele vai chegar ao final com aquela habilidade, mas da maneira dele, que ele se desenvolveu gradativamente, de uma forma que ele pôde chegar é, é, utilizando os subsídios dele e meu. Sim, Rita, esse padrão é uma abstração, né? Porque a gente supõe uniformidade onde não há, né? Não há, as pessoas são diferentes, elas aprendem de forma diferente, mas a gente tenta garantir um certo nível, esse padrão que você chama, porque diz respeito, de fato, a organizar condições para que as pessoas vão galgando progressivamente os patamares, para que também a gente não caia nessa outra condição de considerar
vamos aqui pensar, café com leite, sabe? Ah, ele é café com leite. Isso é a pior coisa possível que pode acontecer, né? Considerar que algumas pessoas seriam café com leite, no sentido de que elas não conseguiriam dominar um conjunto de coisas que estaria previsto para acontecer, né? A questão é como, né? Que eu acho que essa pergunta, essa coisa que se apresenta e reapresenta quando essas diferenças se estabelecem, né? Mas o que eu quero chamar a atenção, Rita e demais pessoas, é isso que tem a ver com não fechar o foco na biologia, nos aspectos biológicos, mas pensar acima disso. E essa abertura inicial é para pensar nisso, né? No problema dos problemas, porque quando um diagnóstico é fechado, quando uma criança é particularizada em torno de um transtorno, o Pott vai dizer, a autora do artigo, que a experiência ela passa a ser balizada por isso. Isso passa a ser o guia da prática da professora, né, em relação a essa criança. E a gente, então, se fecharia para a potencialidade e passaria a lidar com a falha, ou com a falta, ou com o defeito. Essa abertura é para pensar nisso também, porque isso é empobrecedor da relação, né? Vocês entendem a ideia aqui com esse encontro e pensar a partir disso? Sim, sim. É chamar a atenção disso. Ah, não, mas isso para nós é óbvio, professora. A gente já sabe que é assim, que deve ser assim. Tanto melhor, né? Mas eu, no caso, reitero e reponho isso para quem ou não sabia, ou não estava convencido, ou acha que não é o caso, e a gente pode trazer isso novamente para o exame e construir, né? Construir. Professora, a Dinoan que está falando, tem um Eu estou caso. no celular agora, ó, aí não trava mais. Eu sou a Dinoan, eu estava falando há pouco sobre essa questão, porque assim, eu tenho um aluno autista no 6º ano, e ele não lê, ele foi promovido, ele chegou lá numa escola estadual, ele chegou de uma escolinha particular. Os pais não aceitavam essa questão do autismo dele, e quando aceitaram, aí colocaram ele na sala, na escola pública, porque tem a sala de recursos, enfim. E aí ele não lê. Eu ensino geografia no estado, no município eu faço atendimento educacional, no AEI. E aí ele gosta de bandeiras, gosta de mapa, gosta de países, e aí eu aproveito essa questão com ele. Vez ou outra, eu ainda tento, tipo, lá, ler o nome de um país, associar uma bandeira, e ele tem aquela facilidade visual de decorar, de lembrar bem. E aí ele mostra, aqui é Jamaica. Olha, aqui é não sei o quê. O professor, ele sabe, né? Ele gosta da matéria. E geografia em inglês, ele gosta. Porque a professora canta e ele aprende a música em inglês. Então, quando ele termina a professora de inglês vem agora, porque sempre eu levo atividades adaptadas para ele nessa questão de mapas. É por isso que a minha aflição em falar sobre a questão das habilidades, porque as habilidades que a BNCC traz para o aluno do 6º ano, de certa forma, a gente não consegue desenvolver com ele. Entendeu? E na sala de recurso, a professora sempre diz, mas tem algum material? Eu pego algum material que eu já uso na sala para ela estar utilizando com ele, entendeu? Também. Mas aí é aí onde chega o X da questão, porque ele não é retido, ele vai ser promovido, ele vai para o 7º ano. E, assim, dessa forma, e vai para o ensino médio dessa forma, porque já saiu da escola alunos que foram para o ensino médio, um aluno com deficiência intelectual, e ele, quando foi para o ensino médio, era integral, ele mora na zona rural, e ele não quis vir estudar no integral, e assim, matriculou-se, só vai para a sala de recurso, ele não quer ir para o ensino médio, porque ele não aprendeu a ler, ele só faz o nome dele em caixa alta, entendeu? Então, ele fica meio que
descontextualizada ali naquele ambiente de aluno de ensino médio, né? Porque, assim, para ele, a idade cronológica dele é diferente da idade mental que ele tem. Ele é um crianção. E aí ele não se adapta e não quis. Aí o pai dele falou, ele não quis ficar na escola integral, porque só tem integral à tarde, e ele vai ficar só frequentando a sala de recursos, que é na escola que eu trabalho. E é a mesma coisa desse meu aluno, que hoje é do 6º ano, né? E a gente está vendo que, assim, ele vai seguir nesse mesmo padrão, né? Ele vai ser promovido e assim não vai desenvolver as habilidades que são propostas pela BNCC, que é o que nós colocamos no nosso planejamento para desenvolver com aqueles alunos. Tem alunos lá que são típicos que também não vão desenvolver todas aquelas habilidades, mas que quando vê um resultado, tipo a lei, compreende, ele já tira do texto as informações explícitas e implícitas, ele já tem um pensamento crítico, já fala um pouquinho sobre, já está ótimo. Né? E esse aluno que ficou aí nesse patamar de não saber ler, de desenvolver aquelas habilidades mais infantis, aí ele vai ser promovido, ele vai ser levado com os outros. Aí é essa a questão que eu fico assim pensando, existe uma outra forma da gente fazer, entendeu? Porque sempre a gente quer ver uma coisa diferente, a gente quer tentar fazer algo diferente e acaba se angustiando, na verdade. Perfeitamente. E você mesma diz, né, que mesmo no caso típico, passa com... vai passando, né? Então, você já se dá conta de que a dificuldade ela é generalizada, só que nesses outros casos atípicos, né, que são menos frequentes, a coisa é de uma magnitude tal que acaba promovendo uma espécie de pacto nefasto, né? Porque é um faz de conta, né? A pessoa vai e a sociedade não está preparada para lidar com isso que essa pessoa traz. Aí eu fiquei pensando, veja, imagine como era ser cego antes do Braille. Imagine aí. É como se a gente tivesse nessa espécie de transição antes do Braille, quer dizer, um dispositivo cultural que organize condições. A gente está nessa luta, é um processo, né? A gente está aqui e a gente está conectada com essa história, né? Nós estamos, assim, genuinamente interessadas em organizar condições para tanto, mas a gente sabe da dificuldade. E no caso das pessoas que trabalham na ponta, é muito mais difícil ainda, né? E você chama atenção para as famílias, porque, por um lado, tem esse aspecto, meu filho é diferente, mas até você aceitar, né? E considerar e lidar com isso, que pode significar uma ferida, né? Porque ninguém quer que a gente quer ter filhos normativos, né? A gente gostaria que nossos filhos fossem plenamente integrados, engajados, mas quando isso não acontece, além da dificuldade toda que é própria de ter que lidar com isso, tem uma espécie de ferida no ego, né? Porque se fala, poxa, como assim? Logo eu? E aí passa por um processo de aceitação, né? Não é assim, porque além de todas as dificuldades que são inerentes, ainda tem esses outros aspectos que você traz. A gente vai falar disso também. A família é um aspecto muito relevante, né? No tratamento desse tema que a gente vai tratar aqui no módulo 5. A família é uma instituição fora da escola, né? Se a gente pensar enquanto instituição, mas ela tem uma conexão importante com a escola, pelas razões que vocês sabem, e no caso em que há uma diferença, essa conexão se torna mais complexa, né? Ela se torna, como é que eu posso dizer? A palavra complexa é boa para dizer o que eu estou pretendendo. É mais difícil, é mais complexo. Professora, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.
Eu gostaria de falar um pouquinho, eu não sou muito de falar não, mas eu vou falar um pouquinho da minha angústia, porque assim, eu percebo que assim, a maioria dos professores tem dificuldades em trabalhar com crianças com deficiência. E assim, eu vejo que os pedagogos também têm dificuldade que eu achei que não teria, porque como são pedagogos, eu achava que teria mais facilidade em ensinar, no caso, alfabetizar, porque eu sou professora de matemática e eu tenho vários alunos especiais e assim, eu não sei como lidar. É como se estivesse assim empurrando com a barriga. Eu procuro levar atividades adaptadas, mas assim o tempo é curto. Às vezes tem 2 horários em uma turma. Aí é o tempo que eu posso sentar com um, ensinar uma atividade, mas assim eu tenho bastante dificuldade porque eu não sei alfabetizar. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu nunca. Eu acho que alfabetizar não é para qualquer um. É um processo muito bonito, muito difícil, então tem que realmente gostar do que está fazendo. Então, e eu não sei. Eu gostaria que os alunos viessem pronto do fundamental menor, assim, pronto, assim, no mínimo, dominando as 4 operações, no mínimo, e sabendo ler. Porque eu penso que dessa forma seria mais fácil a gente trabalhar os demais conteúdos. Mas aí o que que acontece? Os alunos, a maioria, mesmo sem deficiência, alunos normais, chegam nas escolas, pelo menos na que eu trabalho, não sabe nem fazer o nome, não sabe nem subtrair e até erram na soma. E isso me deixa muito angustiada, porque eu não sei, eu jamais eu faria pedagogia, porque realmente eu não tenho esse dom de alfabetizar. Então, eu fico angustiada porque eu não sei, eu tento. Eu sento quando eu tenho um tempinho, eu sento com eles, mas assim, não sim, não me sinto bem para alfabetizar uma criança. Eu acho muito difícil. Então, assim, eu tento fazer o possível. Na escola que eu trabalho, a gente assim não Por tem. favor, rapidinho, me diga o seu nome. É Joelsa. Joelsa Ai, Barros. Isso. obrigada, Joelson. Então, na escola em que eu trabalho, a gente tem uma sala de recurso que fica um pouco afastada, que é uma sala de recurso para o município. Mas, assim, a gente não tem comunicação. Então, alguns alunos frequentam, outros não, e a gente é que tem que se virar, procurar na internet alguma atividade diferenciada, ou até deixar eles lá no cantinho dele, fazendo de conta. Infelizmente, é o que está acontecendo. Então, assim, eu achava que a angústia era só minha por não ser pedagoga, mas eu acho que os colegas pedagogos também têm dificuldade. E sobre essa BNCC, eu não gosto muito dela, não, porque eu acho ela muito fantasiosa. Eu não acho. É muita fantasia para a realidade nossa. Essa é a minha opinião, professora, é o meu comentário. Obrigada. E eu agradeço, Joelson. É assim que a gente vai se conhecendo e construindo as noções aqui. Mas, Marleide, a questão de saber o nome é por que exatamente? Para a gente dialogar pelo nome, é? Ah, sim, sim, tá. Agradeço a você. Mais considerações, pessoal? Ai, meu Deus, cadê? Oi, Oi? boa noite, aqui é a Regiane, Oi, Rejane. Sim, dando Marleide. ênfase, assim, querendo complementar sobre a questão complexa, tanto que a senhora falou em relação à família, e também o que a nossa colega falou, são duas realidades presentes. Eu sou professora, atualmente no estado, de criança especial.
E, assim, eu tenho percebido não só por mim, mas outras colegas minhas, eu sou pedagoga, e existe muita a falta da participação familiar. Demais, sabe? Eu tenho um dos que eu tenho, ele tem deficiência intelectual, os outros dois autistas, eles, graças a Deus, avançaram, mas o que tem deficiência intelectual, as atividades que iam para casa, nenhuma delas retornava. Eu sempre entrei em contato com a mãe, nunca tem uma estrutura familiar até boa, entendeu? Mas assim, eu via que não dava muito interesse, entendeu? E quando ela entrou na escola, eu me reuni junto com ela e a coordenadora, e ela me pediu assim, eu gostaria muito que meu filho soubesse ler. Ele tem 17 anos. Eu disse, foi o que eu falei para ela, eu disse, o que tiver dentro da minha possibilidade, eu farei, mas eu preciso da participação da família. E deficiência intelectual, pelo menos com ele, foi minha primeira realidade. E, assim, é muito difícil, porque o que eu ensinava a ele agora, principalmente na parte de matemática, na escola onde eu trabalho não tinham professores participativos, onde realmente incluíam eles. Nunca chegaram nenhum deles para mim para perguntar de que maneira eu poderia adaptar a prova dele, até onde ele alcança, como é que ele tá acompanhando, se ele realmente estava acompanhando a disciplina, se estava entendendo nada, nada. E assim, e agora, ao final, eu tive na terceira avaliação um professor de matemática. Ele nunca chegou para me perguntar, porém existia uma reunião entre eles lá da direção, entre os professores, e foi mencionado que eles deveriam ter que adaptar a atividade. Quando eu recebi essa prova de terceira unidade dele, ele me entregou só a dele, diferenciada. Nisso, assim, sabe, aquilo ali eu fiquei chocada, eu fiquei arrasada, sabe? Porque eu disse, meu Deus, ele está achando que ele é o quê? Ele me entregou, para você ter ideia, uma atividade onde era o desenho de uma minhoca, de uma centopeia, onde existia a cada parte da centopeia as numerações, e abaixo ele colocou a tabela enumerando por cores, onde o meu aluno de 17 anos com deficiência intelectual, ele tinha que colocar a numeração de acordo com a cor. E ele consegue muito mais, muito mais. Em todas as avaliações que ele fez para ele, eu sempre coloquei lá esclarecido. O aluno tem condições de acompanhar, ele precisa de um estímulo maior, um olhar diferenciado. Nenhuma dessas provas foram devolvidas para ele. Nenhuma dessas. E quando foi agora na quarta unidade, o que foi que aconteceu? Que dentro do edital não é de responsabilidade minha, mas a coordenadora veio conversar comigo, porque até então ele é um mestrando, não tenho o que falar com ele quanto aos outros alunos, ele faz valer realmente como professor, mas eu estou falando ele quanto aos alunos especiais, entendeu? Eu estou querendo dizer isso porque, assim, como a nossa colega falou sobre a questão
do alfabetizar, mas é algo que não depende unicamente da gente. A gente precisa, nisso tudo, estar inteirado, tem família que tem que contribuir com isso, tem o Estado em si, tem escolas, tem equipe pedagógica. Não é, não é só uma responsabilidade que é o professor que tem que carregar, entendeu? Uma estrutura física adaptada para esse aluno, muitas vezes um cadeirante, entendeu? A escola mesmo que eu trabalho pela tarde não tem condições de um cadeirante ir ali. Não tem. Porque é uma casa antiga, como se fosse prédio cheio de escadas, onde até para nós mesmos, que não somos especiais, a gente tem dificuldade, porque é puxado subir as escadas, porque os degraus são irregulares, são muito altos, além do padrão, sabe? Então, eu acho que essa questão que a nossa colega falou aí, a professora de matemática, desculpe que eu não lembro o nome agora, mas, assim, ela não se, não se sinta tão pesada, porque eu passei por isso também, sabe? Eu passei por essa situação também, que eu me senti, de uma certa forma, incapaz, porque eu vou admitir, é uma turma de sexto ano, mas eu como pedagoga, eu ensino até o quinto. Tem assuntos que eu não me lembrava mais e que eu tinha que estar revendo para ter que ver se eu orientava ele de alguma forma. Porém, ele, com 17 anos, no sexto ano, ele não conseguia ordenar, fazer a contagem e nem saber quantos dedos, quando eu colocava, ele saber quantos dedos tinham ali. Então, é algo muito complexo, realmente. Rejane, obrigada. Eu vou falar Pois só mais não. um pouquinho. Uhum. Eu não conheço esse professor, eu não estou defendendo. Eu falo por mim, da minha dificuldade. Eu tenho uma aluna de 24 anos no É sétimo ano. Joelsa, certo? Joelsa, que está Ah, falando. tá bom, João. Eu tenho uma aluna de 24 anos no sétimo ano. Ela não conhece os números. Uhum. Pelo que eu ouvi a coordenadora falando, ela não tem nem direito de estar ali mais, mas está. Sim. Então, é assim, eu acho que cada casa tem a sua realidade. Porque na escola em que eu trabalho, é o professor que tem que se virar. Nós não temos ajuda de sala de Uhum. recurso, nós não temos ajuda da coordenação, não temos ajuda. A gente tem que pesquisar. Uhum. E, assim, é bastante difícil a gente até tentar fazer algo diferente para esses alunos relacionado àquele conteúdo que a gente está dando. Tem coisas que a gente Verdade. consegue adaptar, tem outras que não consegue. É assim, eu vejo, cada professor sabe da capacidade do seu aluno, sabe até onde ele Sim. vai, até onde ele pode ir. Isso. Então, tem alunos que eu avanço um pouquinho, porque eu sei que ele sabe contar, às vezes eu faço perguntas a ele chamo ele para o quadro, ele gosta, ele é um aluno assim, esse Sim. aluno que eu estou falando, ele é bem agressivo, mas quando eu chamo ele para o quadro, Uhum. ele gosta. Então, assim, mas ele sabe contar e sem precisar de ajuda. Ele tem um acompanhante, mas ele está no sexto ano, mas ele sabe contar. Já do sétimo ano, duas do sétimo ano, não sabe. Uhum. Nem sequer conhece os números. Eu tenho um aluno que Uhum. tem uma, não sei nem dizer que se é o que é uma deficiência auditiva. Ele não ouve bem também, Sim. por isso não fala bem. Aí eu não consigo às vezes entender o que ele está falando. Eu tenho que fazer o quê para contar? Coloco os meus dedos, coloco os dedos para ver se ele consegue contar. Na subtração é da mesma forma. E assim, é bastante complicado. Tem alunos que só conseguem pintar. Aí, às vezes, eu coloco um desenho com Uhum. legenda, pinte o número 1 com a cor amarela, e assim vai. Então, eu só Uhum. quero só acrescentar que é muito difícil.
a gente, às vezes, adaptar certa atividade para esse tipo de aluno de acordo com o conteúdo que a gente está dando. Na maioria das vezes não consegue, principalmente quando já parte do 7º ano em diante. Até o 6º ano a gente ainda consegue, mas a partir do 7º já fica bastante difícil. E o que é que a gente faz? Aí procura uma continha, sei lá, eu só sei que é complicado e assim, minha angústia porque eu não gostaria de estar, gostaria de fazer mais, mas verdade. Não posso, não tem como, Uhum. né? Então, assim, eu não sei o que acontece com esse professor, se é realmente ele que não quer. Às vezes, por o aluno ter essa deficiência, ele acha, não, dali ele não vai passar mesmo, então tanto faz como tanto fez. Né? Eu não vejo dessa forma. A gente sabe o que acontece, tem alunos que realmente não vai adiante, mas a gente tem que fazer alguma coisa. E às vezes a gente tenta e não consegue. Pronto, só isso mesmo. Tá bom. Joelsa e Obrigada. Rejane, eu agradeço muito porque vocês tocaram em aspectos que a gente vai ver aqui, mas, por exemplo, tem uma coisa que me chamou a atenção nisso que vocês falaram. Primeiro, vocês apontam isso que eu vinha tratando, que é óbvio, né? O processo de aprendizado é peculiar, é pessoal, né? Cada um tem o seu e tem o seu ritmo. Por um lado é isso, né? Mas aí Joelsa fala algo assim, ó. Cada professor sabe a capacidade de seu aluno, sabe até onde ele pode ir. Isso seria ideal, mas a gente sabe que não é assim, e não é assim por várias razões. Eu não quero aqui também dizer, o professor, colocar no professor, né? No professor que fez um trabalho ou uma prova que subestima a condição do aluno a partir do relato de Rejane, né? E aí mas ele não conhece esse aluno, por isso que ele faz isso. O ideal seria que conhecesse, né? Idealmente, a gente devia conhecer cada aluno, mas conforme eu esqueci o nome da moça que estava de blusa rosa, que ela falou, Regina, não sei. A gente não tem condições de conhecer cada aluno, e a gente também sabe que nos casos típicos as coisas vão deixando lacunas, mas nos casos atípicos isso fica crítico, por quê? Porque o não conhecer piora e dificulta e amplia a diferença que já existe, né? Verdade. Então, essas questões todas, elas interatuam para promover uma dificuldade ainda maior. Porque se esse professor de matemática que tem mestrado e que faz uma questão que subestima, conhecesse, ele poderia fazer uma questão mais em acordo, mas ele não sabe por quê. Porque ele tem várias classes para atender, porque ele não tem tempo. A gente sabe das dificuldades que estão inerentes, né? Não vamos achar que sempre é o caso de falta de interesse. Às vezes há interesse, mas não tem condições. E a gente vai fazer o quê, né? Mas bom, pior, uma coisa é, eu tenho interesse e sei fazer. Não o faço porque não tenho condições. Se me fossem oferecidas, eu o faria. Este é o melhor cenário. E é o cenário que eu considero que deve ser a nossa aposta. Porque uma coisa é saber o que fazer e, na hora que a condição se apresentar, fazer. E outra, muito pior, é nem saber o que fazer, né? E aí a gente estaria no pior dos mundos. Porque mesmo que as condições sejam dadas, não vai saber o que fazer nem como fazer no caso específico. Mas essa regra geral, ela atenderia tanto aos típicos como aos atípicos. Mas como a gente tem uma série de coisas para fazer num tempo que é curto, a gente acaba não atendendo a diferença, né? É isso, o tempo inteiro é isso, né? E aí, como fazer, o que fazer e como pensar. Então, esse curso ele teria o papel também de, ao promover uma atuação que também fosse mais rápida, mais inclusiva ou inclusiva, como se pretende, e que isso pudesse se dar na sala, né? Sem uma diferença, sem retirar
da sala, a gente sabe de toda a complexidade, de tudo que está em jogo, né? Mas a gente não deve, por isso, desistir, né? Ou achar que é um obstáculo intransponível. Mas, pelo contrário, a gente deve se engajar, penso eu, e eu me somo com essas pessoas que consideram que é este o caso, e ir fazendo na medida do possível. Porque, vejam, né? E aí eu, citando Vygotsky de novo, Vygotsky vai dizer que se a pessoa não tiver necessidade de pensar, ela não vai pensar. E aí eu vou dar um exemplo, né? Digamos, Joelsa, que eu peço a você para fazer um bolo, tá? Você faz bolo de cabeça, nem precisa olhar para a receita, certo? Mas aí você tem farinha de trigo, você tem manteiga, você tem ovos, e eu pego e escondo o fermento. Pense bem, que maldade eu não fiz com você. E aí, eu coloquei um obstáculo ou não para você fazer um bolo? Acho que não. Não? Não. De fermento. Porque tem farinha de trigo com fermento. Não, Então, não viu nada. sim. Se essa não tiver fermento, realmente é um obstáculo. Porque o bolo vai solar. Vai solar. E você quer Sim. fazer um bolo solado? Não, Você é uma jamais. boleira de mão cheia, né? Um bolo fofo é um Sim. bolo com sucesso. Veja, e aí eu dou esse exemplo e eu vou dizer outro, né? Isso, exatamente, exatamente. Isso aí é Vygotsky, né? Não sou eu, não. Veja, outro exemplo, né? Que aí a gente já se conecta com crianças, com nossos alunos nas fases mais diversas de desenvolvimento. Você pede, é Vygotsky, hein? Você pede para uma criança desenhar um coração. Aí você pega, dispõe numa mesa uma folha de papel ofício, uma caixa de lápis de cor, lápis grafite e borracha, tá? Vejam, você coloca à disposição dela. Oi? Então vai tomar e deixa de jogo. Vai tomar seu sorvete. Depois tu vai pra cá comer show do meu juízo. O áudio tá ligado. A maternidade é um desafio, eu sei. Não é brinquedo, não. Oh, meu Deus, é um desafio, minha gente, eu sei. Faz parte da vida, é a vida acontecendo, né, Cândida? Veja, você pede para a criança desenhar um coração e pintar, e você deixa ali à disposição dela todos os recursos. O que é que ela vai fazer? Vai pintar, vai desenhar. Vai pintar, vai desenhar. Tradicionalmente, coração é de que cor? Vermelho. Vermelho. Então, ela vai seguir uma certa tradição e vai pintar. Digamos que você pega e esconde justamente o lápis vermelho. Aí você coloca um problema ou não? Sim. Ou seja, você vai fazer essa criança pensar. É. Concorda? Sim. Ela tem necessidade de um lápis vermelho, o lápis vermelho não está à disposição dela. E agora? Você criou um obstáculo, tá? Você colocou diante da execução da tarefa uma dificuldade. Vygotsky vai dizer que, fazendo assim, você vai levar a criança a se mobilizar, a pensar, a raciocinar, porque ela vai ter uma dificuldade no meio do caminho. Então, ela vai ter que se virar, por exemplo, ela tem um lápis de uma cor X, uma cor Y, ela vai tentar criar um vermelho a partir das cores que ela tem. Quer dizer, esse exemplo que eu dei, eu pretendo que ele seja ilustrativo das formas pelas quais a gente pode criar condições para que nossas crianças superem as dificuldades e pensem e logo se desenvolvam, tá? Porque se a gente colocar à disposição dela os elementos que ela precisa, ela vai simplesmente fazer, tá? Esse é um tipo de posição, né, que acentua o papel do contexto, o papel do outro no processo de aprendizado e desenvolvimento humano, e que é caro a Vygotsky, né? A gente deve, conhecendo as pessoas em suas peculiaridades, organizar condições para que elas tenham dificuldade e possam ir além daquilo que elas fariam se as condições estivessem todas dadas, entendeu? É uma forma de pensar e criar
instrumentos e possibilidades, né? Que eu parto de um exemplo geral e vocês vão adaptar, pensar nos casos específicos o que é que seria isso, esconder o fermento ou esconder o lápis vermelho, entenderam? É um pouco assim que eu penso que a gente pode ir construindo as noções aqui, partindo de exemplos simples e vocês tentando criar uma espécie de adaptação para os casos que são peculiares. Partir de algo geral para que vocês possam chegar no específico. Essa é a minha pretensão e é o modo como eu penso que a gente pode ir trabalhando aqui, certo? A linha de raciocínio da senhora é que eu penso. É tanto que a senhora colocou assim, vou tirar o fermento, mas hoje já tem bolo sem fermento. Hoje já fazemos o pão de ló, o bolo de ló, sem o fermento. Então, aquela pessoa faltou o fermento naquela hora, ela disse, agora eu tenho que adaptar. Como é que eu vou fazer meu bolo? E eu, dentro da minha sala de aula, e como uma colega também à tarde, eu sou apoio 2, eu tento fazer esse bolo sem o fermento. Às vezes eu me vejo presa, aí eu venho para casa pensando o que é que eu vou fazer no outro dia. Às vezes eu estou até em casa, como eu tenho um contato da aluna, aí eu faço bem assim, eu lembrei, me adaptei já que eu digo agora, eu já mando mensagem. Eu digo, oi, vai por esse caminho. Eu já procuro um caminho para aquela criança. E como a senhora mesmo disse, seria o ideal conhecer todos. Pela manhã, ainda é mais fácil, quem é pedagogo, conhecer os seus alunos, porque é uma turma que a gente passa 4 horas com os alunos direto. Quem é por área é um pouco mais difícil, porque pega 5, 6 salas, cada sala na faixa de 30 a 32 alunos, e você conhecer de um por um, e ainda fora aqueles alunos que faltam, bastante, então você não tem uma condição de verificar, até esses alunos mesmo, com deficiência, porque tem pais que botam assim na cabeça, tem deficiência, então não precisa frequentar. Está lá por estar. Então, até esses, eu brigo. Eu brigo com o pai, eu digo, o aluno tem que vir. Por que que ele não veio? Por que ele não está aqui? Porque aconteceu isso. Eu digo, é algo particular da senhora. Ele tem que estar na escola para aprender. Se ele não está, ele não vai aprender. Eu não tenho como saber desse aluno se ele não está na minha frente, se eu não o vejo todo dia, se eu não sei o caminho que ele está caminhando, se eu não sei o que ele absorveu, se ele está em casa. Então, esse fermento aí, às vezes me falta, mas eu tento fazer meu bolo de ló. Uma boa noite. Uhum. Sim, Joelson, mas só queria acrescentar um aspecto, porque você falou, eu encontro o caminho para a criança, mas a ideia seria encontrar com a criança, e não você. Não, mas é com a criança, porque se eu não estou com ele, como é que eu vou saber o que ele precisa? Assim, Ele vai me mostrar o que ele precisa. Então, ele me mostra o que ele está precisando, aí eu digo, se ele está precisando disso, peraí. Aí ele diz, eu estou com essa dificuldade. Eu estou dessa forma. Eu tenho Davi. Davi foi para a escola ano passado. Eu estou 2 anos com Davi. Davi nunca entrou numa escola. Primeiro eu tive que trabalhar Davi a entrar na escola. Eu ia até a porta da escola para esperá-lo, para ele conhecer o porteiro, para ele conhecer a cuidadora, para ele conhecer toda a escola até ele entrar na sala de aula. Hoje ele conhece a escola por inteiro. Hoje ele sabe onde é a sala dele. Hoje ele consegue ir até o banheiro sozinho. Ele tem alguém que acompanha? Tem. Mas ele hoje já tem autonomia. Por quê? Porque eu fui junto com ele para ele conhecer a escola, conhecer o ambiente. Então, ele já tem uma autonomia. Mas, assim, desculpe interromper e ao mesmo tempo interrompendo, eu sou pedagoga também e também trabalho só que sou pedagoga, mas não atuo. Eu trabalho como professora diária. E quando você tem um aluno só, uma turma de alunos, isso é bem mais fácil,
Mas quando você tem um universo de turmas, um universo de alunos, que você tem que adaptar o convencional e o atípico, é complicado. E olha que eu sou mãe de criança atípica também. E eu sei que é complicado para o professor em determinada área, mesmo porque quando a gente está nos cursos regulares de. Agora, não sei os atuais, né, mas os mais antigos de licenciatura em Química, em Física, em outra coisa, nós não tínhamos educação inclusiva, nada disso. Então, é uma dificuldade também para o professor. Porque, assim, quando você só tem um aluno, é mais fácil, mas quando você tem 35 em cada turma, digamos que você tenha, dependendo da disciplina, 10 turmas, já atrapalha muito. Mas eu coloquei isso aqui, Marisa, que é difícil. Eu digo porque à tarde eu estou atuando como apoio. É, os professores têm a sala mesmo que eu estou. Se eu lhe disser mal, a gente consegue entrar na sala. E olha que, desculpa estar interrompendo, e olha que eu trabalho numa escola que tem sala de recurso e que é atuante, não é uma sala de recurso que eu posso dizer, não, a gente não tem apoio. Tem apoio, mas é mesmo assim fica muito difícil. Com certeza. É tanto que eu coloquei assim, é mais fácil para uma pedagoga, porque ela está numa sala que ela fica 4 horas com a turma. Quando é por área, já tem essa dificuldade. São 3, 4, 5 turmas e cada um com 30, 32 alunos ou mais. Então, precisa de ferramentas que fiquem mais próximos. Mas também eu coloco uma fala da colega aqui, Rejane, que tem professores, e às vezes até a própria escola, não é nem os professores, quando tem a reunião geral, que é feito para saber o rendimento dos alunos, no caso é o conselho de classe, o conselho escolar, né? O conselho escolar, é, não chamam esse apoio para conversar e saber desse aluno. Ele acaba tendo uma exclusão do apoio, que tem mais contato com esse aluno e que pode passar isso para esse professor. Ou até o professor mesmo chegar assim, ó, eu preciso falar com você, ou você, quando puder, me procure. Porque tem professores que a gente até tenta conversar e diz bem assim, depois eu converso com você. Ou então já disse na minha cara, não precisa saber não, eu já sei o que é que eu vou fazer. E eu quero passar a informação daquele aluno, entendeu? Para que o professor conheça, tenha mais um contato. Não vai ter diretamente com o aluno, mas vai ter um intermédio, entendeu? Isso, assim, né, Jane? Pelo que eu estou vendo, não acontece com a senhora, mas é uma coisa que acaba acontecendo frequentemente, e isso porque a gente tem um grupo e a gente fica sabendo de outras escolas, que acontece praticamente a mesma coisa. Pessoal, vejam, a gente sabe que este diálogo, né, ele não se esgota aqui, e eu acredito que, pela nossa própria prática e as experiências que a gente acumula, né, os relatos, eles são prolíficos e a gente pode continuar, mas considerando, assim, que a gente atingiu um teto aqui, né, mais ou menos 21h52, assim, eu me desculpo porque infelizmente eu caí, mas eu considero que eu atingi um objetivo que está posto no capítulo, que tem a ver com construir essas noções com vocês, longe de querer parar, assim, brecar vocês nos relatos, mas a gente precisa considerar o horário e se encaminhar para finalizar esse encontro de hoje, né? E essas participações no fórum, eu quero que elas sejam tão ativas quanto estão sendo aqui, tá? E antes de ir, e de agradecer a vocês por terem ficado aqui até agora e terem paciência também com as quedas que eu tive, eu queria só deixar enfatizado que eu organizei, conforme eu disse no início, o modo como o trabalho final deve ser realizado. Pelo fato de eu ter caído, eu não consegui a tranquilidade para explicitar hoje e apresentar, mas eu vou colocá-lo como material no ambiente de aprendizagem
e vou. É uma folha só, então é simples, e lá eu digo em linhas muito bem especificadas qual é a minha expectativa e o que é que vai guiar a correção do trabalho final, né? Para que vocês já comecem a lidar com essa ideia desde já. Mas, de todo modo, vocês podem tirar dúvidas, né? Obviamente, e no dia 22 a gente retoma no início bem rapidamente, porque não é muita coisa não, tá? Então, eu queria me despedir, agradecer, é, pedir que vocês leiam o texto e os textos subsequentes e que participem nos fóruns, né, orientadas por essas leituras. E quero saber se a gente pode terminar por aqui, se é tudo bem para vocês. E eu fiz uma pergunta sobre Borboletas de Zagorski, né? Se vocês já assistiram, porque é um documentário muito bom. Eu vou botar o link também, viu? Eu vou botar o link porque se conecta muito fortemente com isso que a gente está falando aqui. Acho importante. Não vou cobrar, hein? É para quem quiser, é um enriquecimento, um autocultivo, tá? Podemos nos despedir? Sim, professora. Da minha parte, sim. Obrigado Sim. pelo conhecimento. A gente vai se construindo, né, juntas aqui. Eu agradeço a quem ficou até aqui, a quem entrou, né, e me coloco à disposição. Ah, Débora, obrigada a vocês, né? A gente vai seguindo com força e coragem e interesse. Tchau. Tchau. Tchauzinho, até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchau, Tchau. professora. Boa noite. Outro. Tá, obrigada, professora. Cheiro. Tchau. Bom final de semana. Para vocês Amém. também.